Vamos aqui para a aula 8 e vamos falar agora sobre racionalização. O nome já diz, né? Racionalização, você vai racionalizar um número. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter números que o denominador dele é um número irracional, né? São aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração. Então, você vai ter que fazer alguma coisa para racionalizar ele. Você não pode ter um número irracional fazendo uma divisão aqui, né? Porque ele já não é um número exato, né? Você vai pegar um número aqui, né, e dividir por um número que não é exato, né? Não sei exatamente os detalhes disso, mas a gente não pode ter número irracional no denominador. No numerador, tranquilo, mas no denominador não pode. Então, por exemplo, essa fração 2 dividido por raiz de 5. Raiz de 5 é um número irracional, então não pode estar no denominador. Raiz de 3 dividido por raiz de 5. Raiz de 5 é um número irracional, não pode estar no denominador. 3 dividido por 5 é a raiz quinta aí, né, de 2 ao cubo. Também não pode, né, porque esse aqui é um número irracional e esse aqui também, né, é uma diferença entre dois números irracionais. Então a gente tem que dar um jeito de sumir com eles, né? Então essas frações possuem denominadores irracionais, então é necessário transformar os seus denominadores, né, a parte de baixo, em números racionais, ou seja, racionalizá-lo. Então esse nome racionalização é porque a gente faz o denominador virar um número racional. O que era um número racional? São todos números, né, que podem ser escritos na forma de fração, seja ele positivo ou negativo. Então vamos ver aqui alguns casos, né? São os mesmos que estão lá na apostila já, inclusive. Eu acho que eu vou... Deixa eu ver como que eu faço aqui para poder riscar. Então, o primeiro caso, o denominador é um radical com índice 2. Então vou riscar aqui, né? Vocês já vão ver lá, né? Já tem, né? Mas para a gente dar uma olhadinha ali mesmo, fazer junto. Então tem aqui, né? E a gente vai olhando lá na apostila mesmo. Então, esse exemplo 21. Por exemplo, aqui, ó, 2 dividido por raiz quadrada de 5. Qual que é o índice dessa raiz aqui, ó? É 2. Então, o que você tem que fazer aqui para poder sumir? Né? Para você subir com essa raiz aqui, né? Para sumir essa raiz aqui, a gente tem que ter esse 5 aqui ao quadrado. E como que a gente consegue ter ele ao quadrado? Se você multiplicar aqui por raiz de 5 de novo, o que vai acontecer? Raiz quadrada de 5? 5 vezes 5 vai ficar 5 ao quadrado. E aqui 2, o índice 2, índice 2, e o 5 sai da raiz. Então é isso que a gente vai fazer. Só que se você está multiplicando embaixo por raiz de 5, obrigatoriamente você vai ter que multiplicar a parte de cima também por raiz de 5. Então o que você faz embaixo, você faz em cima. Ou o que você faz em cima, você faz embaixo. Então em cima vai ficar como? A multiplicação vai ficar 2 raiz de 5. E aqui embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5, né, vai dar o próprio 5, né? Que vai dar raiz quadrada de 5 ao quadrado, né? Que é o próprio 5. Pronto, acabou. Só isso. Você fez aqui, ó, já tem a resposta, que é igual aqui. Vamos ver outra aqui. Raiz de 3 dividido por raiz de 5. Mesma coisa, qual que é o índice aqui do denominador, né? Da raiz ali. No caso, vale 2. Então, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5 também. Então, esse aqui é o mais fácil, né? Então, só uma coisa. Repare que sumiu aqui a raiz, né? Aqui vai ser a mesma coisa. Raiz de 3 vezes raiz de 5, né, vai dar raiz de 15. Raiz quadrada de 15. E aqui embaixo vai dar 5. Né? E pronto. Então, chegou nesse resultado aqui, ó. Podemos ver ali que tá ok. Um outro aqui, 1 dividido por 2 raiz de 3. 1 dividido por 2 vezes raiz de 3. O que a gente faz? A gente tem que dar um jeito de eliminar o raiz de 3. Ah, o 2 pode estar aqui? O 2 pode. O que não pode é o raiz de 3. Então, o que a gente vai fazer? Multiplique em cima e embaixo por raiz quadrada de 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vai dar 3 ao quadrado. Daí ele consegue sair da raiz quadrada.
Em cima vai dar raiz de 3, raiz quadrada de 3. Embaixo vai, o 2 já estava ali, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Logo, vai dar raiz de 3 dividido por 2 vezes 3, 6. Beleza? Então, esse aqui eu acho que é o mais fácil que tem, né? Porque quando você tem o índice igual a 2, basta você vir aqui e multiplicar, né? Pelo complemento ali, né? Vamos dizer assim, né? O complemento não, o valor igual. Se aqui fosse raiz quadrada de 7, daí seria raiz de 7 raiz de 7. Em cima e embaixo. Beleza? Vamos para outra página. Agora é o seguinte, ó, segundo caso, o denominador é um radical com índice diferente de 2. Então, nesse caso aqui, a gente vai ver, é mais ou menos a mesma lógica que a gente vai seguir. Mas eu vou riscar aqui, então vocês não estão vendo, não estão vendo, né? Vou deixar só a resposta final ali. Então, esse daqui não tá, que beleza, a gente faz junto aí. Esse aqui também não, só a resposta final ali. Então, essa é a resposta final, essa é a resposta final. Pronto. Então, como que a gente vai fazer? É só multiplicar, porque antes o índice era igual a 2, agora é diferente de 2. Então, vamos ver como que fica aqui, cada um dos exemplos. 3 dividido por, sei lá, raiz quinta de 2 ao cubo. Então, a gente tem essa situação. Daí, o que poderia pensar assim, eu multiplico por isso mesmo, né? E tá tudo certo, né? Não é bem assim. Você não pode multiplicar exatamente pelo que está aqui. Vai ser algo mais ou menos parecido. Então, o que você vai fazer? Vamos pensar o seguinte: para você conseguir tirar esse 2 aqui desse índice aqui, ele tem que estar com o índice 5. Se você já tem 3, falta quanto para chegar no 5? Falta 2. Então, o que você vai fazer? Você vai montar aqui igual a raiz quinta aqui de 2 elevado a quanto? 2 elevado a 2. Por que 2? 3 com mais 2, né? Que é a multiplicação. Né? Daí 3 com mais 2 vai dar o 5. E 5 tu consegue sair da raiz. A gente já faz isso daí para relembrar. E aqui é a mesma coisa. 2 ao quadrado. Então a gente está olhando para a parte de baixo. A gente quer eliminar a raiz daqui. Então, olha só que interessante, né? Como uma propriedade está relacionada com a outra. Em cima aqui vai continuar 3 vezes raiz quinta, né, de 2 ao quadrado. Aqui não mudou nada. E aqui embaixo, aqui não tem índice igual, então a gente pode juntar e virar uma coisa só. Então o primeiro ali é 2 à terceira e o outro é 2 ao quadrado. Vamos continuar. 3 vezes raiz quinta aqui de 2 ao quadrado. E aqui 5, né, o índice normal, né? E aqui mantém a base e soma o expoente, né? No caso, 3 com mais 2 dá 5. E olha só que interessante, a gente conseguiu atingir o índice dali. Como são índices iguais, agora a gente sabe que isso daqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2 só, né? Porque vai ficar 2 elevado a 5 dividido por 5, que é 2 elevado a 1, que é igual a 2. É isso que vai acontecer. Vou tirar aqui. Logo, então, vai ficar 3 vezes raiz quinta de 2 ao quadrado. E aqui dividido por 2. Então, acabou aqui. Aqui, ó, 3 vezes, né, a raiz quinta de 2 ao quadrado dividido por 2. Então, vamos supor, se aqui está 2 a terceira, a gente precisou colocar 2. Se aqui tivesse, por exemplo, só 2 aqui, né, 2 elevado a 1, teria que colocar 4 aqui para chegar no 5. Se aqui tivesse 2 elevado a 4, aqui, daí aqui seria 2 elevado a 1, só, ou seja, só o 2. Então, você sempre vai complementar. Né? No caso, se aqui o índice é 5, você já tem 3, precisa de mais 2. Beleza? Vamos olhar para o outro exemplo. O outro, 1 dividido por 2, né? Daí, vezes raiz cúbica de 3.
raiz cúbica de 3. Beleza, o que a gente vai fazer? Vamos olhar aqui, ó. Qual o índice daqui? A gente não coloca, mas o índice não, o expoente é 1. 1 para chegar no 3, falta quanto? Falta 2. Então, o que você vai fazer? Você tem que colocar a raiz igual, ó, com o mesmo índice. Não pode colocar assim, ó, raiz quadrada. Você tem que colocar o índice igual. E aqui 3 ao quadrado. Que é a mesma coisa. O que você fez embaixo, você faz em cima. Para manter ali. 1 vezes essa parte de cima vai dar ele mesmo, né? Raiz cúbica de 3 ao quadrado dividido. O 2 estava aqui fora, né? 2 estava ali fora. E isso daqui vezes isso daqui vai dar quanto? Vai dar lá 3 ao cubo, né? Que vai dar o 3 mesmo. Então, vezes 3. Logo, vai dar raiz cúbica de 3 ao quadrado dividido por 6. Que é exatamente o valor aqui, ó. Beleza? Acho que deu para entender já a ideia, né? Aqui fala, ó, de um modo geral, o fator racionalizante desse cara aqui é sempre ele, né? Menos P, né? Então, como a gente falou, vamos supor, aqui tem 5, aqui tem 3, falta 2. Então, 5 menos 3 dá 2. Então, é o índice menos expoente. Índice menos expoente, 5 menos 3 dá 2. Então, é só seguir isso daqui que não tem erro. Então, o primeiro ali era com índice igual a 2, índice diferente de 2. E agora, um caso aí, vamos dizer, diferente, né? Aí, né? Ele está relacionado lá com produtos notáveis e tudo mais, né? Mas a gente usa especificamente para esses exemplos nossos aqui. Que a gente tem que dar um jeito de tirar essas raízes, né? Esses números irracionais aqui do denominador. Então eu vou fazer o mesmo esquema aqui, né? Primeiro, né? Vamos ver qual que é a terceira condição, né? O denominador é soma ou diferença, né? Ou seja, subtração é soma ou diferença de dois radicais, né? Ou seja, dois números com raiz ou um radical e um outro número qualquer, com exceção de outro radical. Então, nesse caso aqui, a gente tem dois radicais, é uma diferença, e aqui é uma soma de um número qualquer e um radical. Então, a gente tem que eliminar esse daqui, né? Esse carinha aqui, ó. E aqui a gente tem que eliminar os dois. Então, como que a gente vai fazer? Então, eu vou riscar aqui, né? Vocês não estão vendo, não estão vendo, não estão vendo e não estão... Opa, o final tem que deixar. Então, para a gente conferir. Isso daqui, isso daqui, isso daqui, tá. Então, chegou nesse resultado aqui final. Tá lá já na apostila, tá? Então, não precisa se preocupar em relação a isso daí. Então, vamos pegar aqui 2, né? Então, raiz de 3 menos, né? Menos raiz de 2. Você fala, puxa, e agora? Como que eu vou fazer, né? Então, existe lá em produtos notáveis, né? A gente tem algumas coisas lá que a gente consegue saber o que vai acontecer. Então, eu vou colocar bem no cantinho aqui para poder relembrar. Por exemplo, você tem A mais B, que multiplica A menos B. Então, isso daqui sempre vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Opa, é B ali, né? Menos o quadrado do segundo. Ah, como que eu sei que vai dar isso? Basta você fazer a distributiva. A vezes A dá ao quadrado. A vezes menos B, né? Dá menos AB. Aqui dá mais AB, então se anula. E mais com menos dá menos, menos B quadrado. Então, se aqui fica ao quadrado, o que vai acontecer? Como aqui está com o índice 2, né? Então, é somente para esse caso aqui, né? Quando é índice 2, aqui é o índice 2 e índice 2. Então, se tiver ao quadrado esses dois aqui, acaba sumindo, né? Aqui e aqui, essas raízes, né? Porque aqui dentro vai ficar ao quadrado e aqui também, né? Vamos pensar assim. Então, essa é a ideia. A gente vai utilizar, né? Essa propriedade para poder utilizar. Apesar de a gente não ter estudado ainda a questão de faturação, produtos notáveis, mas já está adiantando um pouquinho aqui. Beleza, então como que vai ficar? Repara o seguinte,
enxerga que esse é o A e esse é o B. E aqui você tem o menos. Então você já tem essa parte aqui, ó. O que você precisa? Você precisa só do complemento dela. Se você tem o A menos B, agora você multiplica por o A mais B. Que você vai ter como resultado isso daqui. Então o que a gente vai fazer? Não é a raiz de 3 menos raiz de 2, então a gente vai colocar... Podemos colocar até um parênteses aqui, ó, só para ficar mais fácil de enxergar. Então vai ficar como aqui, multiplicado. Raiz de 3, se a gente já tem a parte com menos, né? A gente coloca a parte aqui com mais. Raiz de 3 mais raiz de 2. E por quanto que a gente multiplica em cima? Mesma coisa. Raiz de 3 mais raiz de 2. Só isso? Pronto. Você fez isso daqui, você vai conseguir eliminar essa raiz aqui do denominador. Então eu vou copiar em cima 2 vezes, né? Raiz de 3 mais raiz de 2. A gente não consegue somar esses números. E como que fica? Fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vou pegar aqui. O primeiro, o que ele é? Raiz de 3, vamos colocar ele ao quadrado. Menos, né? O outro, que é o raiz de 2. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Eu estou seguindo exatamente aqui, ó. Quadrado, quadrado e o menos aqui. Beleza. Só fazer isso que você já vai chegar aí na resposta. Em cima eu vou copiar ali, né? 2 vezes raiz de 3 mais raiz de 2. Raiz de 3 mais raiz de 2. Embaixo aqui, como que fica? A gente sabe que esse 2 aqui passa levando aqui dentro do 3, não é isso? A gente já sabe isso aqui. Então fica 3 ao quadrado e o índice daqui é 2 também. Então, resumindo, vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então vai ficar 3 menos. E aqui vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? Eleva só aqui. Então vai ficar 2. Logo, vai ficar... Ops, aqui raiz de 3 mais raiz de 2. 3 menos 2 dá 1. Então, dividido por 1, nem precisa colocar aí, dividido por 1. Então, chegou aqui na primeira resposta. Beleza? Então, é isso daqui. O que a gente fez no final das contas? A gente conseguiu eliminar os dois aqui, né? Esses radicais aqui que estavam aqui no denominador. A gente não pode ter número irracional no denominador. Aí você fala, será que isso daqui é igual a isso? Vamos ver na calculadora? Não sei se é, mas vamos olhar. Né? É um pouco estranho, né? Mas não é porque é estranho que seja diferente. Então, 2 dividido, abrir parênteses, né? Porque eu vou colocar raiz quadrada de 3 menos... Opa, tá dentro da raiz, eu não quero dentro da raiz. Menos raiz quadrada de 2. Fecha parênteses. Então, 2 dividido por raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Eu esqueci de mudar aqui, né? Shift, Setup, vou colocar a opção 2, Line I/O. Será que ele gravou aqui? Não. Então, 2 dividido, abre parênteses, raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3, agora ele está colocando parênteses ali, né? Menos raiz quadrada de 2. Fecha parênteses da raiz e fecha parênteses do lado do denominador. 6,2925, né? Mais ou menos ali. 6,2925. Agora vamos ver se o outro dá esse valor. Esse em preto aqui no final. 2 vezes, abre parênteses. Raiz de 3 mais raiz de 2. Raiz de 3 mais raiz de 2. Raiz quadrada de 2. Fecha aqui da raiz e fecha do outro. 6,2925, mesma coisa. Então esses dois números, né? Eles têm essas representações valem o mesmo número. Tanto faz você utilizar um ou outro, né? Mas é claro que, por exemplo, numa questão de concurso, vestibular, eles nunca iriam colocar dessa forma. E sempre, vamos supor, você chegou nisso, né? Calculou lá, fez uns cálculos, alguma coisa, chegou nisso. Então você teria que racionalizar para chegar nisso.
porque não vai ter isso como alternativa. As duas estão corretas, mas vamos dizer, né, entre aspas, que essa aqui é mais correta, mais elegante, vai, né, do que essa daqui. Porque você está dividindo por um número irracional, né? Como que você vai dividir algum número que você nem sabe quanto que vale por um número que você nem não sabe ali, né? Ele não é um número finito, né? Ele é infinito ali. Beleza? Então tem isso daqui. Vamos para o exemplo aqui, o outro, né? Então aqui quando você tem dois radicais. E para outro caso, que você tem um número normal ali, né? E um radical. É a mesma regra, igualzinho. 1 dividido por 1 mais raiz de 2. Então, ó, que simples. O que você já tem? Ó? Você tem 1 mais raiz de 2. Então o que você vai fazer? Você vai multiplicar, vamos colocar um parênteses aqui só para facilitar. 1 menos raiz de 2. E aqui também, 1 menos raiz quadrada de 2. E agora, você vai continuar ali, né? Em cima vai ficar 1 menos raiz de 2, né? Porque está multiplicando por 1. E aqui vai ficar o quadrado do primeiro, então você vai pegar o 1 ao quadrado menos o quadrado do segundo, que é o raiz de 2. E se coloca ao quadrado também. Em cima vai ficar 1 menos raiz de 2. 1 ao quadrado aqui dá 1 menos. Aqui vai dar quanto? Vai dar 2, né? Vai dar 2. Então, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado é o próprio 2 ali. Então, vai dar 1 menos raiz de 2 dividido por menos 1, né? Porque é 1 menos 2. Aqui que é interessante agora. Você está colocando menos 1 aqui, né? O que você pode fazer, vamos pensar dessa forma aqui. Coloca um parênteses aqui. Então, esse menos 1 aqui, vamos pensar que aqui é mais e aqui é menos. Mais com menos vai dar menos ali. Então, você pode trocar o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Não é somente do 1, é de todo mundo. Então, nesse caso, pensa o seguinte. O mais 1, que antes era mais 1 ali, né? Ele virou menos 1. E o menos raiz de 2 vai virar mais raiz de 2. Pronto. Já chegou na resposta. Mas para deixar um pouquinho mais organizado, você coloca normalmente os números positivos primeiro, depois o número negativo. Então aqui os dois estão corretos. Tanto faz. O importante é que você racionalizou. Você veio aqui e racionalizou. Não tem mais dividido por uma raiz, né? Não pode ter raiz quadrada no denominador. Beleza? Então, basicamente, esse menos 1 aqui, você pode jogar ele para cima, né? Porque tanto faz, você multiplica por menos 1 aqui embaixo e menos 1 em cima. Menos 1 embaixo com menos 1 fica mais 1. Então vira 1 positivo aqui. E aqui continua um menos 1 em cima. Esse menos 1 em cima vai fazer trocar o sinal de todo mundo. Tanto do 1 quanto do menos 2. Então tem que tomar cuidado, né? Porque isso daqui é equivalente a você estar multiplicando, né? Por menos 1 toda essa expressão. Quer ver? Deixa eu fazer o seguinte, né? Já deu para entender, mas só para mostrar aqui, né? Por exemplo, vou colocar 1 menos raiz de 2. Colocar entre parênteses ele. Se antes eu tenho menos 1 embaixo, o que eu faço? Eu faço então a mesma coisa, ó. Menos 1 embaixo, eu coloco menos 1 em cima. Que eu multiplique embaixo, eu multiplico em cima. E pronto. Né? Esse menos 1 com menos 1 vai virar o valor 1. Né? E vai alterar só o sinal daqui, ó. Faz a distributiva. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. E menos 1 vezes menos raiz de 2 dá mais raiz de 2. Beleza? Eu acho que deu pra entender, né? Esse aqui acho que é uns mais chatinhos aí, né? Mas não é difícil. Olhando lá na apostila, então lá no final vai ter mais aqui exercícios, né? Decimais, notação científica aqui, ó, radiciação. Então, radiciação tem vários casos aqui. E depois tentam já fazer, tem alguns... É que isso daqui vai precisar de fatoração para poder resolver, muito provavelmente. Mas tem alguns aqui, dá uma olhadinha, né? Esse aqui dá para tentar fazer. Esse daqui é bom esperar um pouco, né? A gente fazer o outro e estudar a questão de fatoração. Beleza? Mas então é basicamente isso. Vamos finalizar aqui e a gente continua aí. Até mais.